é o nosso Deus. Nós estaremos fazendo um estudo nesta manhã, dentro do livro de Provérbios, capítulo de número 5. Os irmãos em suas casas, aí com seus celulares e suas bíblias, se possível, puderem abrir as escrituras em Provérbios capítulo 5, e eu vou ler do verso 1 ao verso de número 13. Provérbios capítulo 5, verso 1 ao verso 13. Diz assim, até o verso 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte. Os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante, os seus caminhos não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que os teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da vida. Quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam. Nem a meus mestres inclinei ouvidos. Quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Até o verso de número 14. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe, nos conduza nesse momento em que nós estaremos trazendo a exposição da palavra do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, fala ao nosso coração nesta manhã, nesse estudo, nessa reflexão breve, que seja pontual, que chegue no cerne, que atinja o alvo, nossas almas, nossas mentes, nosso coração, nossa vida, que não seja como a semente lançada a ponto de que pássaros possam comer, pessoas possam pisar, e nem seja o nosso coração pedra a ponto de que ela não frutifique. Mas que sejamos nesta manhã terra fértil para ver o Senhor frutificar a Tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então o livro de Provérbios, capítulo de número 5, traz essa preciosidade para a nossa vida, né? Um texto muito rico, um texto muito bonito. E por isso, nesta manhã, quero estar falando sobre o livro de Provérbios, Jesus, a sabedoria de Deus, né? Ou a sabedoria de Cristo em Provérbios. Importante lembrarmos que quando nós lemos Provérbios, nos faz refletir no que nós comumente aceitamos como ditos populares, os ditados, né? No caso, o livro de Provérbios é um livro sapiencial, não com uma sabedoria humana, mas uma sabedoria divina. Na sabedoria humana a gente tem frases como pau que nasce torto, você pode completar.
Pau que nasce torto, morre torto, né? Ou quem com ferro fere, com ferro será ferido, e tantos outros ditos populares que certamente cercam a nossa mente, né? E que, de acordo com a cultura, de acordo com o povo, de acordo com a região, se estabelece esses ditos, essas palavras que a gente, né, pode dizer que são os ditados. Mas o livro de Provérbios é muito mais do que palavras humanas, muito mais que isso. E parece-me que o mundo hoje está sendo dominado por muitas palavras humanas. E não é de pouco tempo, mas é de longa data, desde quando o pecado entrou na raça humana, que algumas palavras têm norteado a vida de muitas pessoas. Eu poderia citar, por exemplo, a presença do domínio de vários conceitos filosóficos que são extraídos aí ao longo dos séculos, ao longo das eras, através de filósofos como Sócrates, que defendia o que a gente chama de maêutica socrática, né? Que há um parto quando se tem algum tipo de ideia, ou quando a gente tem a presença de Platão, o pensamento platônico, que dominou e domina muitos conceitos nos dias de hoje, ou o pensamento aristotélico, que fala acerca dos conflitos de alma, o corpo, prisão da alma. E esses pensamentos dominam a mente das pessoas a ponto de que elas abraçam esses conceitos e fazem disso uma premissa de vida. Poderíamos pensar, em outros momentos da patrística, conceitos que foram elaborados por pessoas como São Tomás de Aquino, que tem o seu valor, principalmente dentro do conceito da teologia católica romana. Ou a gente tem a figura de Santo Agostinho, que foi um precursor do pensamento reformado, o bispo de Hipona, nasceu em Cartago, na África, e que traz também muitos conceitos. Algumas ideias são deles, né? Mas no caso desse último, Agostinho, ele busca sempre fundamentar suas ideias nas escrituras sagradas. A gente tem também a influência do pensamento, hoje, mais do que nunca, de Karl Marx, que defende a luta entre as classes, e a gente está vendo o pensamento dele mais vivo do que nunca nos dias de hoje, no contexto de mundo e no contexto de Brasil. E ele defende que, no pensamento de Hegel, da tese, da antítese e da síntese, que tem que haver um conflito entre o que defende A, o que defende B, para que se chegue a uma conclusão. E nesse conceito deve ter um conflito entre as classes. E se fala de conflito não é bom, né? Porque traz, na verdade, guerra. Traz muita confusão. A gente também tem os pensamentos que hoje a gente poderia dizer do calvinismo, né? O pensamento calvinista. Tem coisas que saiu da cabeça de Calvino, mas tem coisas que Calvino vai buscar profundidade nas escrituras. Então, ao longo dos tempos e das épocas, a gente sempre tem pessoas que foram proeminentes e, de alguma forma, eles expuseram alguns pensamentos, algumas ideias, e essas ideias, até hoje, elas estão repercutindo, elas encontram eco. A voz desses pensadores norteia a vida de muita gente nos dias de hoje. Norteia, né? Pensamento de Nietzsche. Nietzsche é um filósofo que defende que Deus morreu quando Jesus morreu. Então, quem tem um pensamento nietzschiano, digamos assim, tentando neologizar, não crê em Deus. Então, quem defende o pensamento de Nietzsche defende que Deus morreu quando Jesus morreu. E já que Jesus morreu, já que não crê no poder da ressurreição, Deus morreu na morte de Cristo. Isso influenciou uma geração, um mundo. É um pensamento, é uma ideia. A gente tem hoje também
um filósofo moderno chamado Jacques Derrida, que defende também a ideia da desconstrução. Tudo que hoje é tido como absoluto tem que ser desconstruído. E Jacques Derrida, então, defende a ideia de que, por exemplo, a gente está vendo hoje, né? A gente aprendeu que homem é homem, mulher é mulher. Jacques Derrida defende a ideia que essa ideia tem que ser desconstruída, juntamente com outras figuras que defendem o mesmo pensamento, né? Que esses valores que a sociedade construiu ao longo de todo um período judaico-cristão tem que ser destruído. Então ele é um filósofo da desconstrução. É preciso jogar por terra tudo. Bíblia, igreja, homem, mulher, família, criança, ética, joga tudo por terra. Está aí alguns pensamentos. E a gente tem mais presentemente a figura de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que teve até no nosso país há 3 anos atrás, mas veio a falecer, que defende o fato de que o mundo ele deve ser visto não mais dentro dessa estrutura sólida de valores concretos que foram lapidados com o tempo no decorrer da história da humanidade. Mas Jacques Derrida defende, Zygmunt Bauman defende a ideia de que, numa leitura sociológica, que o mundo hoje ele tem que ser como que tem que ser mais líquido e que as coisas têm que ser mais fluídas. E, nesse sentido, os valores devem ser de acordo com essa fluidez. Não deve ser visto nada mais como algo concreto e estratificado. Talvez eu esteja falando para você muita coisa assim, maluca, né? Mas quem é estudioso nos dias de hoje, quem vai para uma faculdade, quem vai estudar um pouquinho mais, quem lê um pouquinho mais, quem está afeito aos pensamentos dos dias modernos, está atrelado a todos esses conceitos que eu citei aqui, né? E eu quero dizer que, na verdade, infelizmente, o mundo hoje, muitos desses teóricos que eu citei aqui, o mundo está sendo dominado por esses pensamentos. Alguns aqui são muito positivos, e nós, como presbiterianos, né, o pensamento de Agostinho é muito importante para nós. O pensamento de Calvino é muito importante para nós, porque eles buscam embasar os seus pensamentos não nas suas próprias construções mentais, mas eles buscam construir os seus pensamentos baseados naquilo que a Bíblia traz como regra de fé e prática para nós, contrário a 99% desses outros que eu citei aqui. Tá? O que a gente pode aprender dentro do livro de Provérbios? Provérbios. No livro de Reis, capítulo 4, verso 30 ao verso 32, traz para nós a informação do autor do livro de Provérbios. Capítulo 4, 30 a 32, fala que o autor era Salomão. E diz assim: era a sabedoria de Salomão maior que todos os do Oriente e toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio que todos os homens e compôs mais de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Ou seja, quem é o autor do livro? O autor do livro é Salomão, que elabora, de alguma forma Deus usa Salomão para compor mais de 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. E aí, Provérbios entra na categoria dos livros sapienciais, os livros de sabedoria, né? Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que são livros de sabedoria humana, ou de sabedoria divina aplicada à vida humana. E essa sabedoria divina aplicada à vida humana, que nós temos aqui descrito no livro de Provérbios, é a palavra de Deus para nós, né? Salomão, portanto, é o rei, filho de Davi, que escreveu
todos esses textos, né? O Senhor deu a Salomão uma sabedoria acima de qualquer outra pessoa da sua época. Provérbios é um livro de sabedoria divina, revelada pela boca de Deus. Provérbios representa verdades sob uma perspectiva de que o Senhor é o centro, ele é supremo. Salomão havia governado Israel entre 970 e 931 a.C. E é nesse período que Deus permite que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pudesse compor esses textos que nós citamos aqui. Esses mais de 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. E houve, no período do rei Ezequias, isso nós temos descrito lá no capítulo de número 25, que houve uma compilação dos textos proverbiais. E lá no capítulo, portanto, 25 de Provérbios, diz assim: são também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, houve uma transcrição, uma compilação dos textos de Salomão no período do rei Ezequias. Lembrando que Ezequias está vivendo bem posterior a Salomão, depois que o reino de Israel foi dividido, né? Houve o reinado de Davi, houve o reinado de Salomão, houve um conflito com os dois filhos de Salomão, né? Roboão e Jeroboão. O reino se dividiu e, posterior a isso, alguns reis passaram, dentre eles o rei Ezequias, que faz uma reforma religiosa, e esse rei ele vai certamente orientar os seus súditos ali, que pudesse fazer uma compilação dos ensinos proverbiais ou sapienciais de Salomão. Lembrando, irmãos, que quando reis faziam isso, eles buscavam como que uma instrução de uma excelente referência. E eu posso dizer que a melhor referência ainda que deve ser usada nos dias de hoje. Tal qual Ezequias usou naqueles dias, nós hoje podemos falar assim, olha, gente, tem coisa aqui que a Bíblia fala que Salomão vai nos ensinar, irmãos, que são coisas tremendas. E é interessante que Salomão ele era versado em muitas ciências. Em botânica, em zoologia, em engenharia, em administração. O homem era bom em tudo. No entanto, quando a Bíblia fala que houve a informação de que a rainha de Sabá foi fazer uma visita em Jerusalém, em Israel, ela ficou impressionada até com os detalhes das roupas dos serviçais. Ela ficou impressionada com tudo aquilo que Salomão fazia e ela chegou a dizer assim, puxa vida, é muito mais do que eu tinha ouvido. Então o homem era bom em tudo, porque uma das coisas que ele pede para Deus, logo no início do seu reinado, é que Deus lhe desse sabedoria. Ao invés de pedir riqueza, ele pediu sabedoria a Deus, e Deus, graciosamente, lhe concedeu sabedoria inigualável. Inigualável. Então, de quem que nós estamos falando aqui nesta manhã? Estamos falando de Salomão. Esse homem que era um sábio por excelência. Qual o tema do livro de Provérbios? Qual o tema? O que o livro quer mostrar para você quando você lê o livro, né? Ele quer mostrar a vida sábia governada pelo temor do Senhor e o desejo de agradar ao nosso Deus. Então, é esse propósito. Ele quer mostrar o quanto nós precisamos ter sabedoria na vida para que nós estejamos agradando a Deus, né? O Roberto Carlos ele tem uma música, eu toco violão, às vezes eu gosto até de cantar, é preciso saber viver. A música dele que fala assim, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer da solidão. E o refrão fala, é preciso saber viver. Mas eu acho que ele buscou a fonte lá atrás, porque Salomão está fazendo exatamente isso, que nós precisamos saber viver. E essa sabedoria não vem do conhecimento humano, não vem dessa construção meramente humana, né?
Qual o foco do livro de Provérbios? Provérbios é uma instrução para o povo da aliança de Deus e trata do indivíduo e não da nação. Interessante isso. Muitos dos livros que nós temos aqui, eles vão ser uma profecia para a nação como um todo. Você pega o livro de Isaías, você tem várias profecias para a nação A, B, C. Você tem o livro de Daniel, você tem os profetas maiores e menores, o foco sempre Israel, Judá, Etiópia, Babilônia. Mas o livro de Provérbios não é para o geral, é para o pessoal. Não é para galera, é para o indivíduo. Então é para cada um. Então ele tem esse foco de ser um livro mais particularizado, para chegar no indivíduo. O foco é o pai, o foco é a mãe, o foco é o filho. E nisso construir uma educação. Por isso que o rei Ezequias, naquele tempo, fez a compilação dos textos, exatamente por quê? Porque é importante saber dessa instrução como se fosse um manual de conduta, um manual de comportamento que os reis deveriam observar. E quando não observavam, isso trazia um dano terrível para eles. Provérbios, então, em Provérbios, a sabedoria é a habilidade para viver de um modo para agradar a Deus e nos permite desfrutar dessa bênção. E o ponto de partida de Provérbios, queridos, por mais que a gente olhe para Salomão, talvez um dado que você vai achar até estranho, o foco não é Salomão. O foco é Cristo. O foco é Cristo. Vamos ver. Colossenses capítulo de número 2, versos de número 2 e 3, você pode conferir na sua Bíblia, fala assim: Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, Paulo está falando para a igreja de Colossos que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você se lembra que quando Salomão vai fazer um pedido a Deus, ele pede a Deus o quê? Sabedoria. Então essa sabedoria que ele passou a ter, a desfrutar, não era dele, não era fruto meramente da capacidade intelectual dele, mas da sabedoria que Deus lhe deu, como um carismata, como um dom, como um gift, como um presente. Deus dá a Salomão uma sabedoria inigualável. Então a gente parte do princípio, se é uma graça, aquilo não vinha dele. E nós sabemos que Cristo é a graça encarnada. E nós sabemos que Cristo é aquele que distribuiu do seu Espírito Santo. Então nós temos que considerar que quando nós estamos falando de sabedoria no livro de Salomão, nós não estamos falando de sabedoria humana. Nós estamos falando de uma sabedoria divina, aplicada sobre a vida de Salomão e que perpassada com o tempo através dos escritos que Deus estabelece através da vida de Salomão. 2 Timóteo capítulo 3, verso 15, quando a Bíblia vai nos ensinar lá que toda a Escritura é inspirada, aí toda Escritura recebe o fôlego santo de Deus, toda Escritura recebe esse hálito de Deus, significa que essa Escritura inclui também o livro de Provérbios. E que no final do texto ele vai dizer assim, toda Escritura é inspirada por Deus para tornar-te sábio para a salvação. Então, Paulo está falando que essa sabedoria divina vai nos tornar sábios para essa salvação, para essa redenção, para essa vida redimida que nós alcançamos em Cristo Jesus. Tá? Então, Cristo, ele é identificado como a sabedoria divina. Onde a gente encontra isso? Lá no livro de Lucas, capítulo 7, verso 34 e 35, que diz que Jesus é o Filho do homem que andava com glutões e beberrões de vinho e era amigo de pecadores. E diz ainda, um pouco mais à frente,
que Jesus é a sabedoria, né? Fala, mas a sabedoria é justificada por todos os filhos. Portanto, Jesus é essa sabedoria. Jesus é esse sábio, essa sabedoria encarnada. E a Bíblia vai dizer que ele era acusado de andar com beberrões, com glutões, com gente que, na verdade, era de baixa estirpe do ponto de vista moral. Mas Jesus era a sabedoria. Em Provérbios, portanto, a sabedoria é apresentada também como uma mulher. E a gente, olhando para um conceito grego de sabedoria, quando usa-se a expressão filosofia, filos, amigo, sofia, quem tem o nome de Sofia aí é sabedoria. Filosofia, amigo do saber. Então a Bíblia está apontando para nós que essa sabedoria, ela pode ser vista também como essa figura dessa mulher justa, correta, da mulher sábia, né? Em contraste com a mulher ímpia, imoral, a loucura, a falta de sabedoria. Então, outro dado importante que a gente precisa entender aqui ao lermos o livro de Provérbios é que Jesus, ele é maior que Salomão. Jesus é maior que Salomão. Então, nós já vimos aqui que sabedoria está atrelada à figura do próprio Cristo. Ele é a sabedoria. E, ao mesmo tempo, nós podemos aprender também que Jesus é infinitamente maior que Salomão. E onde é que nós encontramos essa informação? Em Lucas, capítulo de número 11, verso de número 31, mostra o seguinte. Lucas 11, 31. Fala assim: a rainha do sul, referindo-se à rainha de Sabá, se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eu disse isso há pouco. Aí, olha só a afirmação categórica de Lucas. Eis aqui está quem é o quê? Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver aí quem é maior que Salomão. Então Jesus, ele é a sabedoria, mas também Jesus, ele é infinitamente maior que Salomão, porque ele é Deus. E Salomão vai pedir sabedoria para Deus, né? E Paulo, fazendo uma referência, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 24, nós lemos aqui no início do nosso culto, Paulo, em Coríntios 1, 24, diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Aqui, quem gosta aí de português, né, um pronome, me parece que pronome oblíquo, né? Não o conheceu. O conheceu quem? Cristo. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu. Conheceu quem? Cristo. Que é o quê? A sabedoria. Sabedoria. Não conheceu por sua própria sabedoria. Quer dizer, o mundo não vai conhecer a Cristo baseado na sabedoria aristotélica, platônica, marxista, de Jacques Derrida, desses filósofos modernos. O mundo não vai conhecer Cristo. O mundo não vai saber isso que Paulo está dizendo. Referindo-se a Cristo, Paulo diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Conheceu quem? Cristo. Por sua própria sabedoria. Muitos querem dizer que conhecem a Deus sem conhecer a Cristo. E muitos elaboram conceitos sobre Deus sem conhecer a Cristo. E muitos até fazem uma maquete de uma realidade sociológica, ética, sem ter Cristo. Então o mundo não conheceu a Deus. Se não conhece a Deus, não vai conhecer a Cristo. Se não conhece a Cristo, não conhece a Deus. E diz ainda, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aí ele vai dizer que acerca dessa loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Ok. Que conclusão que nós tiramos aqui? Primeiro,
Jesus é maior e mais sábio que Salomão. Segundo, Provérbios, diz Salomão, na verdade, é para nós a palavra revelada em Cristo como a verdadeira sabedoria. Provérbios é para nós essa palavra em Cristo que revela a verdadeira sabedoria de Deus apresentada a nós. Gente, tudo isso foi uma caminhada para que você entenda que do início do livro, do capítulo 1, até o capítulo de número 31, que são 31 capítulos no livro de Provérbios, você vai ter ali, não é simplesmente a palavra de Salomão, mas a palavra de Deus, a palavra de Cristo a nós. E essa palavra, ela não é apresentada para que ela seja vista na coletividade, mas seja vista na individualidade. E se você hoje gosta de filosofia, gosta de sociologia, gosta de ética, gosta de princípios e valores, você precisa mergulhar no livro de Provérbios. Eu li o livro de Provérbios o mês passado. Mas você precisa mergulhar nesse livro para você entender, até para que você, muito mais do que a fala do compositor, é preciso saber viver numa perspectiva humana, você saber viver na perspectiva divina. Você saber viver na perspectiva bíblica. Porque há muita gente nos dias de hoje que está nesse emaranhado de conceitos que nós temos hoje, fruto de influência social, influência acadêmica, influência da mídia, influência de grupos, pode estar sendo enganado. E aqui a Bíblia vai apresentar a figura de algumas mulheres. Vai apresentar a figura da mulher estrangeira, da mulher rixosa, da mulher vil, da mulher adúltera, e vai apresentar, tal qual a Bíblia nos apresenta, a Babilônia como uma falsa cidade, uma cidade maquiada, mas uma cidade perversa. A Bíblia apresenta essas figuras da estrangeira, da rixosa, da vil, da alheia, da mulher estrangeira, como a figura da falsa sabedoria, do falso ensino, da falsa instrução, do falso, do fake, e que seduz tremendamente a vida das pessoas, a ponto das pessoas ficarem encantadas e fascinadas com esses ensinos, mas que na verdade leva à morte. Então, quando você lê o livro de Provérbios, não olhe para esses textos, porque a gente fala assim, a gente sempre atrela esses textos aqui, a figura da mulher rixosa como aquela mulher que fica criando problema para o marido o tempo todo, que fica brigando com o marido. A gente sempre olha para o livro aqui, olhando também para essa mulher adúltera, como aquela mulher que fica seduzindo homens para tomar para si e tomar de outra pessoa que já é casada, que tem o seu marido. A gente sempre olha para o texto aqui, olhando para essa mulher alheia, como essa mulher que está sempre seduzindo. Nós podemos olhar também com esse olhar, mas muito mais do que esse olhar para a pessoa física do indivíduo, dessa mulher, é olhar para ensinos, para vertentes, para posturas que, na verdade, são sedutoras, são sagazes, são aparentemente belas, palavras doces, mas, na verdade, ao final, são caminhos de morte, que é o que Salomão fala em Provérbios, capítulo de número 14, capítulo 16, que há caminhos que a homens parecem ser caminhos de vida, mas ao final são caminhos. Então, você está me entendendo? Eu espero que você entenda isso. Eu espero que você entenda isso. Porque tem muita gente que olha para esse texto e fica olhando para pessoas. Mas eu queria que você olhasse para esse texto e olhasse para o que está na sua cabeça. A instrução que você está tendo, o ensino que você está tendo, o que você já absorveu de conhecimento humano e o quanto isso está sendo danoso ou não na sua vida. Porque o que for de Deus vai ficar, mas o que não for de Deus
Não pode ficar, porque não vai te conduzir à vida de Deus. E aí no capítulo de número 5, que eu li há pouco, ele vai chamar a atenção. Vai chamar a atenção aqui. Ele fala assim: filho meu, atende à minha sabedoria. Quer dizer, na verdade, Salomão está escrevendo isso, inspirado por Deus, ou a gente poderia dizer, o próprio Deus está falando, está nos chamando a atenção. Filho meu, atende à minha sabedoria. E esse atender aí tem a ver com, olha, presta atenção, repara, observa, olhe, considere, pondere, reflita, preocupe-se, trate dessa sabedoria que vem do alto. Presta atenção nessa sabedoria que vem do alto. Então, a primeira coisa que ele nos ensina aqui, observar a sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto, traduzindo o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo de número 1, é olhar para a sabedoria que é Cristo. O que Cristo quer nos ensinar. Atentar a isso. E ele fala que nisso nós temos que conservar duas coisas. Conserve a discrição. E para mim essa discrição tem a ver com o domínio próprio que Paulo vai falar em Efésios, ou o padrão de Cristo, porque Cristo, já viu que Cristo nunca foi escandaloso. Cristo nunca foi alguém assim histérico. O único momento que talvez a gente olhe para ele e diga, opa, Jesus, o que é isso? É quando Jesus chega no templo e vê ali no templo um monte de vendilhões, pessoas vendendo, pessoas fazendo da casa de oração um lugar de venda, e ele ali usa firmeza, e tem hora que a gente tem que usar de firmeza. Não, isso não. Isso não dá. Cristo usou de firmeza, mas ele não machucou ninguém, ele não ofendeu ninguém, mas ele usou de firmeza. Olha, vocês estão fazendo da casa de meu pai uma casa, um comércio, um covil de salteadores. Porque essa casa aqui é um lugar que nós separamos para oração. Essa casa aqui será chamada casa de oração para todas as nações. Parece que é o único momento que Jesus está assim, mostrando uma certa ira, mas uma ira santa, pelo zelo e a santidade do nome de Deus e da casa do Senhor. E é nesse sentido que Jesus mostra sempre essa discrição, mas essa firmeza. E ele fala também o quanto é necessário guardar o conhecimento. Não esse conhecimento humano que estão atrelados aqui a tantos pensadores humanos, mas guardar esse conhecimento de Deus. Daniel capítulo 11, 32, fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Daniel 11, 32. Porque quando o povo se torna forte e ativo, é um povo forte e ativo porque conhece o seu Deus. E Jesus vai dizer isso no Novo Testamento. Vocês erram porque vocês não me conhecem, e não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a primeira coisa que a gente aprende é isso, atentar à sabedoria de Cristo, conservando discrição, guardando conhecimento. Segundo, perceber que o falso ensino representado pela mulher adúltera, ele é aquilo que corrompe, que destrói e que distorce a verdade da palavra. Você pode observar, irmãos, lá no capítulo de número 5, quando no verso 3, Salomão vai dizer assim: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais doces do que o azeite. Mulher adúltera. Aqui, na verdade, nós temos mulheres valorosas, honradas, mas a figura dessa pessoa
que é adúltera, ela é sempre sedutora. Ela sempre quer, de alguma forma, tirar proveito, vendendo o corpo e, de alguma forma, tirando proveito financeiro daquilo. Ou se, de alguma forma, ela faz isso, ela traz benefício para si mesma, mas traz destruição para o outro. A Bíblia faz alusão dessa figura, dessa mulher adúltera, exatamente com esse ensino, com essa filosofia, com esse pensamento, com essa instrução que é sedutora. E a metáfora aqui é essa mulher adúltera. E é interessante, como eu disse há pouco, que nós temos essa descrição no capítulo de número 2, verso de número 16, voltando aqui um pouquinho, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, deixa eu ver se a minha informação está correta aqui, capítulo 2, verso de número 16, que fala assim, 15, seguem veredas tortuosas, caminhos tortuosos, e se desviam dos seus caminhos para te livrar da mulher adúltera e da estrangeira que lisonjeia com palavras. Gente, vereda é vida. E tem coisas, tem pensamentos, tem atitudes, tem comportamentos, tem ensinos que desviam pessoas dos caminhos. São como essa mulher adúltera, essa mulher estrangeira que lisonjeia com palavras. Gente, lisonjear é chegar, nossa, você está bonito, né? E eu já vi, e já tive, infelizmente, a situação de ter um líder da minha igreja em São Paulo, que ele mexia com venda de gás. E um dia ele chegou para vender gás para uma pessoa, e a pessoa falou assim, nossa, você está bonito hoje, hein? Nossa, como você está bonito hoje. E aquilo ficou na cabeça daquele camarada. Ele era líder, casado, 2 filhos. E depois daquela fala, aquilo virou a cabeça daquele homem. Era um homem sisudo, que não deixava um monte de coisa, cheio de ética, cheio de moralidade. Virou a cabeça dele. Resultado, ele deixou a esposa dele por conta daquele elogio. Começou com um elogio. Começou com uma palavra de lisonja. É exatamente isso. Às vezes tem pensamentos, tem ensinos, tem posturas. Nossa, que a gente está vendo, olha, que legal. Mas aquilo é engano. Leva à morte. Perdeu, infelizmente, a função de líder na comunidade. Foi severamente e exemplarmente disciplinado. E, lamentavelmente, abandonou a esposa por conta de uma palavra de lisonja. Triste. Então, tem coisas que fazem isso. Capítulo de 2, 16 fala isso. Capítulo 6, verso de número 24. Deixa eu ver aqui. Capítulo 6, 24 fala assim. 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são caminho para a vida, para te guardarem da vil mulher. Aqui não é simplesmente a vil mulher, não é a pessoa, é o ensino, é um pensamento. E das lisonjas da mulher alheia, do elogio da mulher alheia. Nossa, como você está lindo, né? Cuidado com esses elogios. Né? E ele está dizendo ainda, no capítulo 7, verso de número 8, 7 e 8, ele fala novamente, versos 7 e 8, fala assim, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha. Gente, aqui é alguém que está assim, caminhando do lado do baixo meretrício, está caminhando juntinho, e diz assim, ó, que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha. Está andando ali, ó, só pular que cai lá. E muitos faltos de juízo, falta de siso. Né? A gente fala assim, olha, depois dos 20 anos, fulano tá, agora já é maduro, né? Porque
nasceu dente ciso. A palavra siso é exatamente o significado de juízo. Sabe por quê? Porque no processo de maturação psíquica do indivíduo, até os 18 anos, aí é considerado adolescente. De 18 a 21, já entra na fase jovem adulto. Porque é exatamente nessa fase que se nasce o dente ciso. E quando você tem o dente ciso, né, quando nasce, se a gente pensar nesse desenvolvimento psíquico e biológico, com 21 anos você já tem capacidade de analisar o que é certo e o que é errado. É por isso, inclusive, que a justiça faz uma distinção entre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para o Código Penal. Porque o Código Penal é acima de 21 anos. Então, quando alguém pratica um delito até os 18 anos, ele vai para a Fundação Casa. Por quê? Porque entende-se que até essa idade não se tem o quê? Juízo. Capacidade de avaliação de certo e errado. Mas acima de 21 anos, cometeu o delito, você vai para onde? Vai para uma casa de detenção, vai para uma penitenciária. A palavra siso é exatamente isso, juízo. E esse juízo é a capacidade de julgar, é ter essa sabedoria divina, é ter essa percepção de como lidar com as coisas na perspectiva bíblica de Deus. E, gente, é exatamente tendo todo esse zelo que Salomão está dizendo para nós, o falso ensino representado por essa mulher adúltera, infiel, a prostituta, é um ensino corrompido, é um ensino prostituto, é um pensamento, é uma atitude, é um comportamento. Por isso que cada um de nós tem que fazer sempre uma leitura filosófica, psicológica e espiritual do livro de Provérbios, porque ele vai chegar exatamente no ponto cerne em que cada um de nós está precisando dessas orientações. E é interessante que quando a Bíblia fala de mentiras, o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, que as armas que nós temos não são carnais para a gente enfrentar isso. Então, se você quiser usar de argumento humano para refutar argumento humano, o argumento humano vai ser ínfimo em relação àquilo que precisa ser aprendido. Por isso que Paulo fala assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para anular sofismas. E o que é um sofisma? O que é um sofisma? Pastor, você está falando umas palavras que eu nunca ouvi na vida. Sofisma está lá na Bíblia, 2 Coríntios 10, 4. É uma mentira contada como se fosse verdade. Aí alguém diz 1, 2, 3, na terceira vez é igual cachorro. Cachorro alimentou ele 3 vezes, ele vai ser seu amigo 30 anos. Uma mentira contada como se fosse verdade. 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco aquela mentira vai ser aceita como se fosse. Isso é um sofisma. E Paulo diz que para anular sofisma é só o poder da palavra, é só o poder do evangelho. É por isso que é difícil mudar a mente das pessoas. Por isso que Paulo fala, eu preguei esses dias atrás, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, é esse evangelho que tem essa palavra, é esse Cristo que tem as boas novas, que quer nos ensinar a não sermos seduzidos pela mulher alheia, pela mulher rixosa, pela mulher estrangeira, pela mulher adúltera, que são ensinos perniciosos que nos afastam de Deus e trazem destruição para a nossa vida. Anular a mentira com a verdade da palavra, saber que o ensino é falso, ele tem que ser refutado. E aí, ele vai dizer que a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque esse ensino falso, esse pensamento falso, ele é doce como mel, ele é suave como azeite. Eu adoro azeite, uma saladinha de tomate, um ovo, uma cenoura, um monte de hortaliça ali, e com azeitinho é uma beleza. Mas aí a Bíblia está dizendo, cuidado, porque uma palavra errada, um ensino falso, é como um azeite, parece que desce fácil. O falso ensino, ele traz como resultado um gosto de fel,
que é o que diz aqui a palavra do Senhor, né? Que traz como um gosto de fel, ele traz a morte, ele traz o inferno e o desprezo pela vida, contrário àquilo que Jesus Cristo nos ensina em João 10. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas ele está dizendo, quem, na verdade, despreza a palavra do Senhor, quem não se atenta, traz para si gosto de fel, a morte, o inferno, o desprezo pela vida. E terceiro e último aspecto aqui, o livro nos chama a atenção a atentar ao apelo à retidão. Ao apelo à retidão. No verso de número 7, ele diz assim, agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da tua casa, para que não des a outra a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que os teus bens não se fartem, os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre na casa alheia. Ele está dizendo, atentar a esse apelo. A Bíblia o tempo todo está nos colocando na parede, fazendo um apelo para que nós estejamos buscando o Senhor e nós estejamos servindo ao Senhor, né? Irmãos, quais são os ganhos que nós temos quando nós atendemos a palavra do Senhor? Capítulo 2, verso 5, vai dizer que entender o temor do Senhor, ao entendermos o temor do Senhor, nós vamos achar conhecimento. Capítulo 2, verso 7, vai dizer que quando nós entendemos, quando nós atentamos, isso será escudo, proteção para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde física. Então, quando a palavra de Deus é observada, crida, buscada, quando nós nos atentamos a esses ensinos que as Escrituras nos trazem, e tal qual aqui Provérbios vai nos ensinar, fala que isso nos defende, isso nos protege. Capítulo 3, verso 2, vai dizer que quando nós atentamos a essa palavra de retidão, isso aumenta os nossos dias e que nos acrescentam anos de vida e paz. Vida e paz. Vida e paz. Sabe por quê? Vida, porque nós desfrutamos de uma qualidade de vida melhor em Cristo Jesus, porque vivemos a vida abundante que Cristo disse. E da paz, porque não é o tanto que temos, o tanto que construímos, não é o mundo externo que vai produzir em nós aquilo que Jesus, o príncipe da paz, veio fazer em nossa vida. Aquilo que o Espírito Santo veio nos dar como fruto da ação do Espírito. O fruto do Espírito é paz. Então, nós desfrutamos disso. No capítulo 4, verso 2, fala que quando nós observamos tudo isso aqui, isso é boa doutrina. Capítulo 4, verso 1 e 2 fala, ouvi, filhos, a instrução do Pai, estai atentos para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Aí cai por terra, irmãos, todo ensino que nós absorvemos ao longo da vida com os vários conceitos humanos. Importante a gente saber o seguinte, esses conceitos podem nos trazer uma instrução útil para a vida profissional, para a vida trabalho, para adquirirmos ciência, mas eles não são úteis para nos levar aos céus. Não será o quanto eu sei de conhecimento do mundo que vai me levar para o céu, mas o quanto eu encontro em Cristo as verdades que me conduzem à vida. E por fim, quarto e último aspecto, ele nos recomenda afastarmos da impiedade. Afastar da impiedade. Capítulo de número 5, ele vai dizer assim, deixa eu abrir aqui o texto novamente, afasta o teu caminho da mulher adúltera. É afastar dessa impiedade. É distanciar-se do mundo, da carne, de Satanás. Né? A personificação dessa mulher adúltera, da alheia, da rixosa, é exatamente isso. São caminhos sedutores, perniciosos, venenosos.
Romanos capítulo 12 nos ensina: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gálatas capítulo 5, ele nos ensina: não devemos dar lugar à carne, porque ela se opõe ao Espírito. Efésios capítulo 6, 10 e João 10, 10 fala que o diabo vem para roubar, matar. Nós temos uma luta contra as forças desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então, logicamente, quando nós nos afastamos disso, com a ajuda de Deus, nós nos aproximamos dele. Salmos 25, 14, a intimidade do Senhor para aqueles que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. E eu quero concluir lendo o capítulo 1 de Provérbios. Capítulo 1, ele vai dizer assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder. Isso aqui é prática, ortopraxia. A justiça, o juízo e a equidade. Justiça de Deus, juízo de Deus, equidade de Deus. Para dar aos simples prudência. Eu posso ser rico e simples, como posso ser pobre e arrogante. E essa simplicidade aqui independe se é rico ou se é pobre, mas se tiver a sabedoria de Deus para viver em prudência. E aos jovens, o conhecimento e o bom siso. Olha o juízo aqui, ó. A sabedoria de Deus. Tem jovens que é mais sábio que pessoas idosas. Tem pessoas idosas que não foram para a faculdade, são mais sábias que doutores e pós-docs das universidades de PUC, USP e o FMG e tantas mais. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender os provérbios e parábolas, as palavras e enigmas do sábio. Jesus falou por parábolas exatamente para que ele pudesse confundir os sábios. Aqueles que ouvirem, não ouvirem. Aqueles que virem, não verem. Confundir, porque a sabedoria que ele queria passar não era meramente humana, era espiritual. E o 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria. Quando nós tememos a Deus, nós somos abençoados com esse ensino, mas os loucos desprezam. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixe a instrução de tua mãe. A Bíblia, com esse aio, esse pedagogo, que vai sempre nos instruir, porque serão um diadema de graça, como se fosse um colar, um talismã de graça sobre a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova, e acharemos toda sorte de bens preciosos, e encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua rede entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as veredas dos teus pés. Meu irmão, está aí uma exposição do livro de Provérbios. Meu desejo é que você possa ter sido abençoado e, ao ler o livro, fazer uma leitura correta, entender que é um livro de filosofia bíblica, psicologia bíblica, um livro para a gente fazer uma análise sociológica do ponto de vista bíblico, um livro que deve ser lido, estudado e crido e praticado por todos nós. Vamos orar e assim a gente encerra o nosso trabalho nesta manhã. Deus, obrigado por esta manhã, pela instrução da Tua palavra, que ela possa chegar nos nossos corações e produzir profundas mudanças. Ó Deus, que nós sejamos dia a dia seletivos no tocante às instruções, sabendo que a Tua palavra
ela é preciosa, a tua palavra é rica, a tua palavra é bênção, é lâmpada para os nossos pés, é instrução para a nossa vida. Ó Deus, que nós nos apeguemos a ela dia após dia e que fujamos e resistamos à mulher alheia, à mulher estranha, à mulher vil, à mulher adúltera, que são ensinos e posturas e comportamentos que não agradam ao Senhor. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, o poder e as virtudes do Espírito Santo repouse sobre a igreja aqui, os irmãos em suas casas, e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, agora e sempre. Amém.